primeiro passo é selecionar a aba Horas Extras e nós temos uma tabela pré-elaborada em que você vai aprender a fazer a apuração dessas horas. Você vai aprender como montar um calendário para a apuração de horas extras deferidas. Você vai verificar aqui em cima que nós temos o total de dias úteis e o repouso semanal remunerado, que inclui os feriados. Você deverá fazer isso a cada mês. Então vamos contar para você perceber. Um domingo, um feriado, outro domingo e mais um domingo, totalizando 5 descansos semanais remunerados. E aí você vai me fazer uma pergunta: Rodrigo, qual é o objetivo de nós calcularmos o total de dias úteis e o total de repouso semanal remunerado em cada mês? E eu lhe respondo: nosso objetivo é calcular os reflexos das horas extras no repouso semanal remunerado e feriados. Por quê? Os domingos e feriados trabalhados em dobro pelo reclamante, nós iremos fazer a apuração na coluna J. Antes de começarmos a apuração propriamente dita, eu quero que você entenda o funcionamento dessa tabela, ou seja, a estrutura de apuração. Na coluna A, nós temos os dias do mês. Na coluna B, os dias da semana. Na coluna C, nós temos a informação Outros. Rodrigo, o que eu coloco na coluna C, informação Outros? Ora, você vai colocar inúmeras informações de acordo com o cartão de ponto. Veja bem, no dia 1º ele não tinha sido admitido ainda, então eu coloquei não admitido, não admitido. No dia 10, data da admissão, eu coloquei admissão. O que mais que eu posso colocar? Posso colocar atestado, posso colocar descanso semanal remunerado, feriado, faltas, férias, tudo de acordo com o cartão de ponto do reclamante. A entrada e a saída, você não vai seguir o cartão de ponto, mesmo porque ele não existia. E de acordo com a sentença, nós já temos essa informação. Ou seja, você vai perceber que a sentença ela determinou que a jornada de trabalho do reclamante era das 6 horas da manhã às 21 horas. E esses 20 minutos, o que é, Rodrigo? É um intervalo. Veja bem que o acórdão foi que determinou. Aqui, ó, observação, o intervalo gozado era de apenas 20 minutos. Então, aqui, nós vamos ter que deduzir esses 20 minutos. E como isso vai funcionar, Rodrigo? Ora, muito simples. Para nós acharmos o total das horas, basta nós selecionarmos a célula, colocar igual, escolher o horário de saída menos o horário de entrada menos os 20 minutos de intervalo. Enter. Nós temos o total de 14 horas e 40 minutos. Em seguida, basta nós reproduzirmos esta informação. Rodrigo, o que é a jornada normal? Ora, a jornada normal é a jornada que o reclamante deveria cumprir tanto diária ou semanalmente. O contrato de trabalho estipulou 44 horas semanais, logo 8 horas na sexta-feira e no sábado seria 4. Por que as outras informações elas não estão aqui? Porque ele não havia sido admitido antes. O que é as horas extras? As horas extras, que deveria estar aqui na coluna I, ela está no total da semana. O que eu fiz aqui para você entender? Para não fazer a apuração dia a dia, eu fiz a apuração no total da semana. Mas como eu cheguei nesse resultado? Simples. Eu peguei o total das horas laboradas menos a jornada normal. Se você fazer isso, você vai ter o total aqui na semana de uma determinada quantidade de horas menos a jornada normal, você vai ter a quantidade de horas extras. Bem simples, não tem dificuldade nenhuma. Se você quiser fazer aqui dia a dia, o resultado vai ser o mesmo. Domingos e feriados em dobro, você já vai colocar aqui a informação e a mesma informação você vai colocar da que veio do processo, do horário de intervalo intrajornada e do horário de intervalo interjornada, fazendo a apuração semanal. Eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos. Nós estamos entregando essa planilha devidamente formatada, ou seja,
você já encontra em cada coluna, em cada setor, a formatação na devida correspondência, seja a hora relógio, seja a hora centesimal. Eu sei que você já sabe, porque pode acontecer de você pegar uma outra planilha e encontrar dificuldade. Vale a pena você diagnosticar a formatação da célula. Aqui nós temos a diferença entre o total das horas laboradas menos a jornada normal. Logo, se eu reproduzir essa informação e se eu fizer essa soma, você vai encontrar o total de 17 horas e 20 minutos. Agora, eu quero fazer a observação mais importante para você. O advogado requereu na petição inicial o trabalho aos domingos. Foi feita a produção de prova e se reconheceu em sentença que os trabalhos eram sim realizados aos domingos. Todavia, o advogado não requereu as horas extras dos trabalhos aos domingos. Por isso que nós não vamos inserir essas informações aqui. Iremos colocar a hora do trabalho e vamos realizar tão somente a informação dos domingos e feriados em dobro, inserindo a informação em numeral na formatação da sua célula com o número 1. Qual é a outra informação que você quer me passar, Rodrigo? Eu quero te passar a informação sobre a hora extra intervalo interjornada do dia do começo. Por quê? Você fala, Rodrigo, você não colocou a informação do dia do começo. É claro que não. Não existia uma jornada anterior. Logo, no primeiro dia, você não vai inserir a informação da hora extra intervalo interjornada. Aí está o funcionamento e a operatividade da nossa tabela. Vamos agora coletar as informações e inserir nas planilhas. E como isso vai funcionar? Muito simples, nós vamos utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V. Nós já deixamos todas as planilhas prontas para você visualizar. Mas antes, eu preciso fazer mais uma observação de extrema relevância. E qual é, Rodrigo? Ora, existem alguns calculistas que, quando não existe o trabalho no domingo, vamos aqui em exercício de hipótese e futurologia, imaginar que neste caso concreto não tenha ocorrido o trabalho aos domingos, não tivesse sido objeto de sentença e concessão judicial, entende alguns calculistas que, pelo fato, no caso do intervalo interjornada, o reclamante ter descansado no domingo, já está computada às 11 horas de descanso, logo, alguns calculistas deixam a segunda-feira em branco. Isso não é o ideal, por quê? Um direito não contempla o outro. Uma coisa é o direito de o reclamante descansar aos domingos. Outra coisa é o intervalo interjornada. Logo, ainda que o reclamante descanse ao domingo, você vai sim computar o intervalo interjornada na segunda-feira. Pois bem, e como vai funcionar neste caso em particular a inserção das informações? Ora, nós já temos as informações de uma semana, sabemos que essas informações elas se repetem, basta você vir fazer o Ctrl+C e o Ctrl+V. Você vai ver que ele copiou até mesmo esse destaque em amarelo que eu fiz referente ao intervalo interjornada. E você depois pode tirar esse destaque. É apenas para você lembrar. Eu quero trazer para você uma informação de igual importância, que é de que, quando um mês não terminar na semana cheia, por exemplo, nesse caso nós temos dias 27, 28, 29 e 30, terminando respectivamente segunda, terça, quarta e quinta. Logo, nós não temos uma semana completa. Como é que eu faço, Rodrigo? Ora, muito simples. Basta você selecionar uma informação que corresponde com aquela que você queira inserir, fazer o Ctrl+C e o Ctrl+V. É claro que, neste caso, eu não posso copiar a informação de sábado. Por quê? No sábado eu tenho uma jornada de trabalho de 4 horas.
quando durante a semana a jornada de trabalho é de 8 horas. Eu peço ainda que você redobre a sua atenção se durante a semana ocorrer um feriado. Você não vai poder fazer o Ctrl+C, Ctrl+V do dia normal. Suponhamos aqui que na quarta-feira foi um feriado. Logo, você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de como se fosse o domingo. Então, fique registrada esta informação para que você não incida em erro quando durante a semana ocorrer um feriado. Agora, nós precisamos fazer as somas das semanas. E como isso vai funcionar? Muito simples, basta você selecionar a célula, colocar igual e selecionar as semanas, colocando o sinal de mais. Enter. E eu tenho a soma do total das horas trabalhadas. Este mesmo procedimento, ou seja, o procedimento da soma, eu posso fazer em referente às outras informações. Ou seja, eu seleciono a célula e vou buscando as informações. Ah, Rodrigo, mas você me ensinou a fazer o Ctrl+C, Ctrl+V da fórmula. É possível? É possível. Veja que nós temos aqui a informação 132. Se eu copiar a formatação da célula e copiar aqui, vai dar certo. Se eu fazer a mesma coisa aqui, também vai dar certo. Aqui também vai dar certo. E aqui também. E aqui também. Mas não vai dar certo na numeral. Por quê? Eu copiei a formatação de uma célula de uma formatação que está em hora relógio e aqui é número. Se eu fazer o Ctrl+C, Ctrl+V da fórmula, dá erro. Então, eu chamo também a sua atenção para você copiar e colar fórmula. Você pode copiar e colar fórmula desde que a formatação da célula corresponda à formatação da célula de destino. Apenas para a sua conferência, aí está o resultado final deste mês, inclusive com o total de horas em centesimal, que também você já sabe fazer. Mas, para que o seu conhecimento fique solidificado, nós vamos mostrar para você, uma vez mais, a transformação da hora relógio na hora centesimal. A primeira informação é que a sua célula precisa necessariamente estar formatada. Então, você seleciona a célula e você vai visualizar que ela está em número, ela já está formatada para você. E aí basta você escolher o I47, que é o resultado, vezes 24, e você vai ter a hora em centesimal. Você pode fazer o mesmo procedimento com as horas intrajornada e horas interjornada, desde que você formate a célula em número. Ou seja, basta você fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, desde que a célula de destino já esteja formatada em número. E aí está, as nossas tabelas estão completamente formatadas, apenas para que você faça a conferência.